Bentornati fra noi al convegno Bem-vindos entre nós, o meglio della sostenibilità relazionale, e dovremmo avere i nostri amici argentini in collegamento. Siete con noi? congresso. Acá estamos todos. Ecco! É... Ciao Mariflor! Oi, Mariflor. Ti ascoltiamo! Bem-vinda entre nós, te ouvimos. Foi um momento muito rico no qual queremos continuar crescendo nesta compreensão recíproca. Podemos dizer que o Dr. Oswaldo nos disse na conferência que nos convida a experimentar, aqueles que estão em Castel Gandolfo, a nossa história que nos ajuda a colocar em relevo a ecologia política dos povos andinos, como o caso do bem viver, entre essa relação com o passado e o presente. A origem desse conceito se dá pela reformulação e atualização e integração daqueles conhecimentos ancestrais com as necessidades daquelas comunidades no presente. A centralidade, o equilíbrio entre as comunidades humanas e o seu contorno natural, que está na base da cosmovisão dos povos originários andinos, serve como um apoio forte para apresentarmos hoje um modelo alternativo que tem muitos pontos de contato, de diálogo com o conceito de sustentabilidade relacional que falamos neste congresso, mas também faz parte de um projeto político que encontrou uma estrada de realização, por exemplo, nos 9 textos da Constituição do Equador e da Bolívia. O Dr. Lucas Servini enfatizou hoje de manhã que é necessário ir ao encontro aos povos originários com o desejo de ouvir, interiorizar e convertermos-nos da riqueza sapiencial que eles possuem. Assim podemos aprender a escutar, a nos enriquecermos dessa ecosofia, a sabedoria da terra, que temos que integrar aquela sabedoria divina e humana para enriquecer a sustentabilidade relacional. Queremos agora conhecer algo desta grande sabedoria que é contida na cosmovisão dos povos originários da América Latina e do Caribe. Para isso, o que é melhor se não ouvi-los? Vamos agradecer muito a Jerry, Manuel, Ernestina, que está conectada e nos acompanha de Guatemala. Um obrigado grandioso a eles pela sua vida, através desse vídeo que nós assistiremos. Los hemos invitado un poco para hablar con ellos. Nós convidamos a falar com eles sobre esse bem viver, do princípio da relacionalidade e de como estes princípios sejam vividos em ambas as culturas. Portanto, queremos começar com a primeira pergunta. Quais são os princípios da visão do mundo andina, da cultura quechua e da cultura aimara? Podemos iniciar com você, Jerry? Pois bem, muito obrigada. Sobretudo, para responder a estas perguntas, é necessário refletir um pouco e ir ao nó da questão desta filosofia do bem viver, ou do viver bem, como se diz. Esse conceito, este paradigma, esta lógica que emerge com força hoje, porque existe uma crise não apenas econômica, não apenas social ou jurídica, mas, sobretudo, uma crise da vida da humanidade, a humanidade, o seu pensamento que assumiu esta lógica do viver melhor, que implica
competição, pensar em nós mesmos e dimenticar dos outros. Para entender o mundo da visão, o modo de visão Aymara, e o que significa conviver com ele, em Aymara seria Summa Kamanya, a palavra, que se traduz como Summa, como sublime, excelência, magnífica, beleza plena. E Kamanya se traduz como viver, conviver, estar juntos. Portanto, a tradução de Summa Kamanya, que dá o significado, Sarebe, viver em pleneza, na plenitude, saber viver em equilíbrio, em harmonia. Sobretudo, esta é a filosofia do bem viver dos povos originários aimaras. Dentro da visão do mundo andina, podemos dizer que a economia aimara é baseada em dois princípios ancestrais, a complementariedade e a reciprocidade. A complementariedade não se reflete somente ao aproveitamento de todos os recursos da Mãe Terra, que é a Pachamama, que generosamente nos concede, e não apenas, mas vai muito além de tudo isso. O paradigma comunitário possui outra visão e tem outro alcance deste ponto de vista. É circular, é cíclico, enfatiza muito o equilíbrio e a harmonia, não apenas entre os seres humanos, mas entre todas as formas de existência. Em uma visão multidimensional, a diversidade de pensamento, a diversidade de cultura, a diversidade de expressão, da vida, é concebida. E a abordagem complementar é muito importante, onde todos somos iguais, todos temos o mesmo direito e tudo é integrado. Portanto, tudo é interdependente. Muito mais que falar apenas daquilo que podemos dizer hoje de marxismo, por exemplo, falaríamos de paridade. É importante o homem e a mulher na sua complementariedade. Além disso, emerge a vida e o equilíbrio das relações sociais é muito enfatizado. A visão do mundo é, portanto, muito importante quando falamos, porque é ali onde nos permitimos de explicar o aspecto de como se difunde, como se compreende a comunidade. Para os povos indígenas originários, a comunidade é tudo, desde a montanha até o sol, Pai. Desde as formigas pequenininhas até as árvores, os animais, as pedras e o ser humano, tudo faz parte da comunidade. Até mesmo os ancestrais fazem parte da comunidade. Em compensação, a comunidade, para aquilo que nós conhecemos, simplesmente a estrutura social humana. Por isso, a cosmovisão tende sempre a ver a comunidade como um todo. Porque ali, a cosmovisão andina vê a importância desse cuidado para com os recursos da Mãe Natureza. Quando nós dizemos circular, cíclico, é porque antes de seminar, em uma parte, em um período do tempo, que deixavam descansar aquele local, aquela terra onde seminaram e iam para um outro lugar, para dar tempo à terra de respirar. Porque tudo bem, a mãe nos dá alimento, nos dá tudo, mas uma mãe também tem dignidade e o direito de descansar, o direito de cuidar de si mesma. Podemos também aprofundar no significado de Aine, que significa reciprocidade. Dar o melhor de si é obter o melhor do universo. Significa Aine, é um princípio fundamental da cosmovisão andina. Nos ensina que a reciprocidade é a chave para manter o equilíbrio do universo. Este código nos convida
a estar em constante troca com a natureza, com a divinidade entre nós. Laini não se baseia naquilo que recebemos, mas naquilo que nós damos. Para obter aquilo que desejamos, temos que valorizar e oferecer algo em troca, compreendendo que todo ato recebe uma recompensa energética. O ego, todavia, constrói barreiras que obstaculam a prática desse AIDE, protegendo as nossas credências, nossos bens. Temos que aprender a negociar com o ego para transcender e evoluir. A prática do AINE não procura a igualdade, mas o respeito das diferenças e a valorização subjetiva. Na nossa vida cotidiana, podemos iniciar com pequenas trocas simbólicas com os nossos caros, que nos permitirão de aplicar este princípio, não apenas no cotidiano da vida, mas também na nossa vida, como algo mágico. E, no resumo, o AINE é a prática do dar para receber em uma troca que mantém o equilíbrio universal e nos conecta com a energia pura e divina da Pachamama. Para aplicá-lo na nossa vida, nos abre uma compreensão mais profunda do valor e nos guia para uma assistência mais equilibrada e harmoniosa. Mais ou menos é esta a visão daquilo da cosmovisão Aymara, do mundo Aymara. Obrigada, Geri. Manuel, boa noite. Com relação a esse bom viver, concordamos em muitas coisas com o nosso irmão. Todavia, quero fazer uma reflexão. Estava para dizer que, do ponto de vista do Ocidente e do ponto de vista ético e filosófico, falando com alguns anciãos das nossas comunidades, porque existia uma crítica sobre o que fosse o Sumak Khalsei, que muitas vezes fazem equivaler com o bem viver. Todavia, os mais velhos partem de um todo e não seccionam a realidade, não dividem, mas muito mais o veem na sua inteireza, nessa integridade que é vida. É uma total coincidência com aquilo que o irmão disse, de tudo aquilo que é vida, tudo. E todos precisamos de alguém. Portanto, a partir disto, dessa reflexão, que nós intuímos através dos anciãos, o bem viver é um trampolim, onde muitos, ou a maior parte de nós, tem essa boa vida, porque fazemos parte da Mãe Terra, temos este relacionamento com a Mãe Terra, queremos ter uma relação com Deus, com os demais irmãos, com nós mesmos, e, enfim, uma relação com os mais velhos, que viveram mais do que nós. São relações que muitas vezes geram sofrimento. Não apenas aquele desta categoria do bem viver. Então eu digo, não, existe um passo a mais no qual é uma vida plena, uma vida bela, e que supera esse bem viver. Não é apenas o bem viver como uma simples relação, mas é uma relação de reciprocidade, de complementariedade, de correspondência, de celebração. São princípios que devemos levar para frente. Todavia, me dizem que isto é uma coisa muito simples, muito tolo. E nos devolvem como um conceito vazio, levando em consideração que o Sumakawaki significa ter, ter, ter. E não se deixa percebê-lo, a parte do ser. A parte do ser, levando em consideração o ser que é uma pessoa, o ser
coletivo, como comunidade, uma comunidade que possui um espírito. Portanto, aqui chega o summa clause. Esse passo, poderíamos dizer, é superado por outra questão, que é o Kushikawi, que é uma vida de alegria. Isso não significa que não existam conflitos, que não existam problemas, mas é uma vida na qual o ser humano já chegou a complementar-se com a natureza, com os outros, com Deus e com si mesmo. Portanto, não existe modo de exclusão. Também os opostos podem estar juntos, podem viver juntos. É um modo de viver porque se complementam constantemente, reciprocamente. Para nós, com o nosso ambiente, por exemplo, o tema poderia ser a saúde. Aquela questão onde as doenças produzidas pelo excesso do frio se curam com o calor. Portanto, aqui entra o contrário, os opostos. O Kushikawi é saber viver, relacionar com os outros e complementar-se reciprocamente para ter uma vida de alegria. Não uma vida liberta, de viver só sorrindo constantemente, mas é uma vida de felicidade. Não obstante as situações que existem, se sabem que ser pessoas, sabem viver com os outros e sabem gerar alternativas para gerar harmonia. Esta é uma parte. E a outra parte, onde já os mais velhos exprimam, que é Agikause. O Atikause é já uma vida iluminada, de um modelo. E é por isso que o nosso ambiente, os padrinhos nós chamamos Atitaika. São pessoas que dão exemplo, que geram exemplo, pessoas que sabem viver com todos os que o circundam. E eu reitero que isso não significa que não existam problemas, que não existam situações de conflitos ou conflituais, mas sabem como solucionar, como levar para frente. Este é o modelo que muitos dos jovens querem levar para frente. Todavia, nos dias de hoje, se trabalhou muito, ou pelo menos se assumiu tanto, esta parte onde os padrinhos são escolhidos somente por aquilo que têm, porque quanto mais dão coisas, é um padrinho melhor. Como posso dizer, existe no momento como uma reflexão que muitos jovens e muitas pessoas anciãs dizem, não, estamos indo por outro caminho. Isto é quem deve escolher. Se vocês escolhem um padrinho por aquilo que eles têm, aquilo que ele pode dar mais, não é assim. É necessário que tenhamos que escolher o exemplo daquela pessoa, o exemplo que irá dar no seu modo de viver com a natureza, com os outros, no seu modo de se relacionar, não apenas entre as pessoas, mas também com todos que estão ao seu redor. E esse é o motivo que, quando um dos padrinhos, aí que chama afilhados, entra em conflito, imediatamente chama os padrinhos, para que tenham a luz, para que gerem esse espaço de reflexão, para que possam gerar este espaço de mediação, este espaço, e ser um modelo para eles, não? Então, temos esses 3 ou 4 elementos que os anciãos, eles atuam. Talvez é pouco, mas é já um trabalho. E assim rompe com a inteira reflexão que nós fizemos, que é somente do bom viver. O bom viver é apenas um estado, uma escala muito baixa, muito baixa. É uma causa que está na Constituição do nosso país, o Equador, baseado no conceito principal
Inclusive, existem alguns termos que se diz suma e manha. Isto é, aqui nesta palavra suma é aquilo que é belo e negativo. E aí existe a unidade dos opostos, que a lógica ocidental diz, 2 opostos não podem estar juntos, não? Ou é verdadeiro ou é falso. Mas aqui não. Na negação da beleza seria o sublime, não? Então, por exemplo, existe um tipo de coisas que podemos trabalhar juntos. Para nós, os opostos podem viver constantemente, como eu já disse, a doença, por exemplo, de um resfriado se cura com plantas quentes, e etc. E assim podemos cuidando, inclusive nos próprios princípios. Este é aquilo que eu poderia dizer e, portanto, podemos indicar muito mais com respeito ao bom viver. Temos que conversar com os mais velhos, porque se está superando este espaço, mais do que superar, se retoma os conceitos que se procuravam viver entre as comunidades. Agora, aqui também é necessário, porque dizer que quando nós falamos de si ou do outro, não estamos falando somente de uma visão antropocêntrica, mas muito mais, não sei se é correto dizer, mas de uma visão cosmocêntrica, onde nós equivale a estar ao lado das plantas, dos animais, das pessoas, de Deus, junto a todos. Se eu me separo do tudo, eu sou um guacha, um órfão, e não posso alcançar aquela plenitude que é o Aikicaya. Nem mesmo posso aproveitar do Kisikau e da alegria. Isso é aquilo que eu poderia dizer sobre o bom viver. O bom viver é um trampolim para começar a iniciar, a escalar naquilo que é o modo de pensar e de viver dos nossos anciãos. Muito obrigada, Géria. Obrigada, Manuel. Concluímos aqui. Foi muito lindo, nos levou a esta realidade da relacionalidade, que não é apenas com a pessoa, mas com a natureza, com Deus e com o cosmos. Muito obrigada por este momento. Bom dia. Temos a alegria de estar aqui com Dona Ernestina, melhor conhecida aqui nas nossas cidadezinhas como Nona Avó Tina. Ela é originária da cultura maia, Cachiquel, originária de San Martín, Jilotepec, Chilmatenamanco, Guatemala. Conosco está a avó Maia, a avó Tina, que vai compartilhar um pouco da sabedoria ancestral que nutre os nossos povos aqui na Guatemala. Irmã Tina, você poderia nos falar um pouco dos princípios da visão do mundo maia, da cosmovisão maia na Guatemala? Antes de tudo, bom dia, boa tarde e boa noite, conforme o momento em que terei a oportunidade de compartilhar sabedoria da vida dos nossos povos, sabedoria que considero um dom maior que Deus nos deu a cada pessoa e a todos os homens, inserindo-nos no coração de cada um, mas também dando a identidade não apenas à pessoa, não apenas uma identidade familiar, mas, antes de tudo, a identidade humana. Somos pessoas humanas, completas, porque somos filhas e filhos de Deus, que para nós, para os nossos povos indígenas, maia, cachiquel, Deus, nós o tratamos como mãe e pai.
Não é que Deus é homem ou mulher. Deus é Deus e o coração da vida de todo ser humano e de todas as realidades que querem cuidar e alimentar da vida de todas as pessoas e da Mãe Natureza, ao serviço dos animais, das plantas, dos rios, das montanhas, de tudo. Então, sabendo onde estou plantada, onde caminho, de que coisa eu me nutro, o que eu escuto, o que eu recebo, esse dom. Isso é um dom que se chama vida. A vida que não é só movimento, não é só falar, não é só contar, mas abraçar Deus, Mãe e Pai. E já que nos sentimos assim, eu me sinto assim, a nossa gente nos ensinou, as famílias, os povos, nos sentimos assim, que Deus, não estamos dizendo que falamos sobre um sexo como um menino é masculino ou feminino. Ele age dentro e fora de nós, como mãe, como pai, como avô, como avó. Dali, nós tiramos a força para fazer cada um de nós, para sermos pessoas livres, mas também muito responsáveis da vida pessoal, familiar e de vizinhança, se pode dizer assim, familiar, com todos os seres da Mãe Terra, inclusive os animais, o vento, as árvores, a água, a terra. Antes de tudo, nós chamamos Mãe Terra, porque ela é como o nosso retrato, nos dá tudo, mas também nos pede que nós cuidemos dela, da sua vida, do seu caminho. Assim como ela, a Mãe Terra, nos alimenta de tudo, em qualquer lugar do mundo que exista uma pessoa originária ou gente indígena, nós temos esse princípio de cuidar da vida humana, da vida das pessoas, da vida das plantas, também cuidando na doença, que não vem porque se quer, mas saber qual é a origem, saber lutar para sair, para se curar dela, para não nos deixarmos cair demais na doença, mas sermos pessoas completas, capazes de um relacionamento harmonioso com Deus, com o meio ambiente, com a nossa Mãe Terra e também com os erros e as limitações, com o espaço, com o ar, com o frio, com o calor, na dor e na doença. Para mim, estes são como os suportes, as forças pelas quais, para nós, para todos nós, somos o semi-sinal de Deus antes de tudo e o semi de Deus, mas também dependendo como nós o conhecemos e como amamos a nossa mãe, o nosso pai, o nosso avô e a nossa avó. E por isso, a relação entre nós chamamos como os nossos nós nos ensinaram, nossa mãe, nosso pai, a família nos vai ensinando. Procuramos ser e sentir que Deus é nossa mãe, que Deus é nosso pai, que Deus é uma irmã, é um irmão. Portanto, toda pessoa para nós, pequena ou grande, familiar ou não, é sagrada, porque a vida é sagrada. Então, para mim, é isso. Em espanhol, dizemos, é um princípio de vida. Para nós, é uma bênção, é um presente de Deus. Portanto, essa é a relíquia que os nossos avós
avós, as nossas avós, nos deixaram. E a custo de lutar e de dar vida. Todavia, nós estamos pisando muito, maltratando a Mãe Terra. Queremos compartilhar, como quando compartilhamos o fogo em uma família, quando compartilhamos a tortilha, o feijão, o trabalho, a pobreza. Aquelas moedinhas para comprar, de comer, para nos vestir. Para nós, tudo isso é vida e é sabedoria que nós mesmos recebemos como presente de Deus, de ser tecelões, não apenas da vida humana e nem da Mãe Natureza, mas também do nosso modo de vestir, do nosso modo de tratar com as pessoas, sabendo que vinha para compartilhar, eu coloquei este vestido sagrado, é feito pelas mulheres de Santa Maria de Jesus, onde as mulheres até hoje se conservam e tecem. Aqueles que conseguem, com as sementes, com a sabedoria de Deus, seminada não só na Mãe Terra, mas também tecê-las nos vestidos. Este é um vestido catechiquel de Santa Maria de Jesus, realizado neste período, onde eu já tinha me tornado avó. Porque eu tenho já muitos anos, e por isso amo ainda mais a identidade de cada pessoa e concretamente dos nossos povos. E aquilo que eu queria compartilhar e quero continuar compartilhando esse dom de Deus, que continuará a seminar-me. Porque cada lugar, cada evento, cada caminho que nós iniciamos é uma nova vida, uma nova oportunidade de ser. E eu devo entender as demais pessoas e saber dizer com o coração que nós não estamos sós. Temos uma família, temos vizinhos, temos pessoas necessitadas, com quem trabalhar e por quem. Não só temos que fazer, mas também conhecer o coração, o pensamento, o modo de pensar e de falar de cada grupo de pessoa. E com as bênçãos de nosso Deus, Mãe e Pai, que nos deu uma cultura que, no nosso caso, somos os povos maia, povos originários do Guatemala, da América Central e de outras partes do mundo. Os povos indígenas somos aqueles que dizemos, Deus semeou desde o início da humanidade para dar-nos dons, talentos diferentes, conforme o espaço da terra que nós plantamos, que Ele nos deu. E assim desenvolvemos o nosso modo de ser, para ser também, não só para receber, mas também para ser, seminar, ser semente, seminar, ser fruto, ser tecido, ser caminho e ser uma palavra que consola e que eleva. Obrigado, Mariflor. Obrigado a todos os amigos da América Latina. Eu acho que toda a sala vê uma grande riqueza existencial naquilo que esses povos nos dizem. E eu fico realmente emocionado de falar desse Deus Mãe e dessa Mãe Terra. Deve haver uma ligação entre a Mãe Terra e Deus. E alguns místicos já falavam disso. Hildegard de Bingen já falava disso, mas Chiara Lubich também. E hoje nosso Sérgio
Rondinara também falaria sobre isso. Se vocês quiserem, podemos falar também de mecânica quântica, mas na transdisciplinaridade, enfim, isso tudo está interligado. Agora, vamos passar para a língua inglesa. Também gostamos disso, de mudar de língua. Temos agora 2 momentos muito importantes. Vamos mudar para inglês. Estamos muito contentes de ter aqui John Mandel. John Mandel é o coordenador de Laudato Si da plataforma. John, você está conosco? Espero que sim. And the floor is yours, John. John, ele patrocinou, ajudou na realização dessa conferência. Vocês estão me escutando? Sim. Muito bem, eu gostaria de partilhar então com vocês a tela. Yes, we can see. Vocês estão vendo? Sim? Sim. Estamos vendo. É um prazer estar aqui com vocês. Inicio com essa primeira imagem para a gente ter uma ideia do que estamos falando. Todos estão aqui dentro desse pontinho azul. E essas relações são extremamente necessárias. Essas trocas são necessárias em função da proximidade com todos. Essa proximidade significa que estamos nos aproximando cada vez mais. Hoje eu gostaria de apresentar a vocês uma plataforma de ação que é a Laudato Si e como essa plataforma está conscientizando os jovens com relação aos desafios globais da mudança climática, igualdades, migrações. Gostaria de fazer isso porque é importante que tenhamos consciência disso e que os jovens também conheçam o poder que eles têm com essa plataforma que provém do Vaticano, mas que pode ter um impacto. Papa Francisco nos doou essa plataforma e ele escreveu a exortação apostólica Laudato Deum. Não existem mudanças duradouras sem mudanças culturais e um amadurecimento de estilo de vida. Essa é uma declaração, portanto, muito forte do grande desafio para todos nós. Reconhecemos que é fácil falar daquilo que nós gostaríamos para a sociedade, mas inicia por nós. E acredito que os jovens já fizeram essa experiência e compreendem muito bem aquilo que eu gostaria, portanto, de fazer hoje, é falar sobre como essa plataforma está informando os jovens e os exorta a serem atores principais e protagonistas na resposta aos desafios globais. Esses desafios são as mudanças climáticas que impactam todos nós. Mas nós vemos aqui nessa imagem as migrações que acontecem internamente, mas também a nível internacional, e não há uma distribuição igualitária. Entendemos que essas migrações podem criar tensões globais e dificuldades e criam consequências na degradação do ambiente e instabilização socioeconômica. Essa plataforma, portanto, ela incentiva os jovens a entender essa situação e sentir na pele o que está acontecendo. Aqui nós temos o quanto isso ainda pode afetar o futuro. Essa migração não está equilibrada. Portanto, em algumas partes do mundo, na África subsaariana, temos um impacto grande. Esses são impactos globais, portanto, que a plataforma Laudato Si nos informa. E qual é essa ação? É uma iniciativa do Vaticano, iniciou há 3 anos, de modo muito importante,
E o seu objetivo é nos convidar a uma viagem de conversão ecológica. No espírito, portanto, de ecologia integral. É aquilo que já fazemos em vários setores da sociedade, sustentados por recursos, plataformas, ações, ideias, alguns webinars, para construir uma comunidade global. O objetivo é, portanto, responder ao grito da Terra, o grito dos pobres, e também o grito das futuras gerações. Qual é a imagem que nós temos aqui? Vocês já podem imaginar? Quando estamos sozinhos, nos sentimos isolados e nós somos uma gota no oceano. Nós vemos esses centros concêntricos. Se permanecemos as nossas vidas, somos separados, e esse impacto não tem força inercial. Mas se pensamos de modo global e nos focalizamos, como essa plataforma nos convida, isso cria uma tsunami do bem, a favor da criação. Esses são os aspectos, portanto, dessa plataforma onde os jovens se encontram. Aqui nós temos alguns elencos de setores, dioceses, paróquias, famílias, escolas universitárias, comunidades religiosas, congregações, enfim. Os jovens estão também aí. Temos mais de 10 mil organizações que representam 125 milhões de pessoas. O número sembra muito grande, porém, isso significa somente... Digamos que a maioria dos católicos ainda tem dificuldade em entender isso. Essa plataforma não é específica para os jovens, mas está ali nas paróquias, nas famílias, nas escolas e nas universidades. Temos um número significativo, portanto, de escolas e universidades que fazem parte dessa plataforma para realizar mudanças e planificar uma atuação de mudança climática e sustentabilidade. E por que os jovens são encorajados, incentivados? Porque eles gostam dessa ideia de que nós vivamos assim. Eles já viram muitas incoerências nas nossas vidas. Em muitos casos, nos Estados Unidos, por exemplo, se diz uma coisa, se faz outra. Mas somos mais coerentes se vivemos aquilo que nós pregamos. É melhor também se nós agirmos juntos. E também precisamos estar empenhados publicamente para ações específicas, e essa plataforma faz isso de modo mais visível. Podemos dizer isso a todos. Estamos empenhados, não podemos não fazê-lo, porque é vergonhoso não fazê-lo, já que nos empenhamos. Existem outras pessoas que estão observando o que fazemos. Nós entendemos também a urgência, porque do momento em que esses jovens eles se reúnem uns com os outros no mundo inteiro, eles tomam consciência do que os outros amigos estão sofrendo em função das mudanças climáticas e daquilo que estamos fazendo. Portanto, temos essa série de objetivos da Laudato Si que são compreensíveis. Estão presentes em vários aspectos da nossa vida, da instrução à formação espiritual, ao estilo de vida, ao modo como nós ajudamos nossa situação financeira, economia, e como nós chegamos a responder à situação da pobreza. Nós temos, portanto, uma plataforma que nos permite ilustrar e tomar essa iniciativa, fazer escolhas de acordo com os setores geográficos. A família é um setor, a universidade é outra. A plataforma nos dá essa possibilidade de mapear esse progresso através de parâmetros de sustentabilidade. Enfim, é realmente um meio para termos coisas concretas, não somente teóricas. Portanto, isso nos coloca ao longo desse caminho de conversão ecológica.
O meu amigo Alonso, que faz plataforma, vai falar no domingo sobre isso. Mas aquilo que nós fazemos é procurar ter um panorama daquilo que estamos falando, daquilo que estamos fazendo, dos nossos progressos. Portanto, eu gosto dessa citação de um franciscano americano muito conhecido, o padre Richard Rohr. Não podemos pensar em outras maneiras de vida, mas entramos em outros novos de pensar. Os jovens já viram em alguns eventos da plataforma que com jovens que vivem, nós mudamos nosso modo de vida. Às vezes não são muitas mudanças importantes, aliás, são mudanças importantes, eles são envolvidos em ações, aquilo que eles estão fazendo na universidade, por exemplo, são coisas positivas. Estão criando novos programas de estudo. Aqui temos o setor universitário, onde estão criando comunidades verdes no campus. Eles partilham locais, fazem uma partilha de roupas usadas, de trocas. Isso é o que os jovens fazem. E eles conduzem, por exemplo, essa carga e dizem como eles gostariam que o mundo agisse. E inspiram outras pessoas. Portanto, temos muitos recursos nessa plataforma. Nós temos 12 modos através dos quais os jovens podem viver. Temos recursos, portanto, para sermos protagonistas e sermos inspirados em escolhas cotidianas. Concluo, portanto, com uma ideia de como começar. Dizem que há tanto a ser feito, nós dissemos que tudo inicia com o primeiro passo, com uma primeira pequena mudança no estilo de vida de cada um. É necessário somente aquilo. Vimos no mundo inteiro tantas atividades, a Jornada Mundial da Juventude, onde os jovens se reuniram. Um dos temas era a ecologia integral. Eles iniciaram a interagir globalmente para provocar um impacto. Nós vimos no trabalho que nós fizemos, que foi uma atuação, plantando árvores, tivemos o Run for Unity, e há 2 anos plantamos muitas árvores, por exemplo. Aqui nós temos as fotos do GenFest no Brasil, com tantos jovens, onde querem também dar um primeiro passo para gerar um impacto na nova COP no Brasil. Espero que isso funcione. Não sei se vocês estão vendo o vídeo. Imagino que vocês não estejam escutando, mas este é um exemplo aqui do lado esquerdo do vídeo, onde as várias culturas se colocam juntas. As várias culturas da Nova Zelândia se tornam sensíveis aos padrões ecológicos, às diretrizes ecológicas da cultura Maori. Vocês veem essa camiseta aqui no centro que mostra que todos estão conectados. Esses jovens sentem isso. Essa plataforma ajuda-os a fazer essa experiência. Dito isso, eu fico por aqui. Eu diria que uma coisa que nós esperamos é de transmitir aos jovens a esperança, porque existe tanto anseio entre os jovens e tanta ansiedade por aquilo que está acontecendo. E essas ações globais dão aos jovens esperança. Quando plantamos uma semente de esperança, começamos a colher esperança. Tem uma canção que diz: estamos colhendo esperança. Estamos esticando a mão e colhendo e levando aos silos. Estamos colhendo esperança. Portanto, os jovens que estão aí, eu os convido a participarem, a se tornarem líderes, para que essa transformação ecológica, essa conversão ecológica, se torne vida para a igreja. Muito obrigado a todos. Você nos transmitiu muita esperança. Acredito que agora
Precisamos fazer o primeiro passo nessas 10 mil milhas. Nós temos essa plataforma Laudato Si com uma ação concreta. Portanto, passo a palavra ao Elvis, que é defensor dos direitos na Zâmbia, responsável por uma ONG em Bruxelas. Portanto, passo a você a palavra. Good evening to you all. Boa tarde a todos. Eu sou Elvis, sou responsável de uma rede africana de desenvolvimento sustentável. And then the EU Global Gateway and the African Continental Free Trade Area, also known as AfCFTA. Sobre a Agenda 2030 de Desenvolvimento Global. Vamos examinar, portanto, esses documentos fundamentais no âmbito dessa FTA e dessa iniciativa Global Gateway, que significa um portal mundial da União Europeia. Aqui nós procuramos soluções baseadas em atividades com os jovens, olhando a Agenda de 2030 para o desenvolvimento sustentável. Somente para tomar alguns elementos, temos desafios mundiais, como o número 10, sobre igualdade, o tema econômico. A diferença econômica continua a aumentar entre o hemisfério norte e sul do mundo, com mais pessoas emarginadas. O objetivo número 13, situação climática. Portanto, as mudanças climáticas estão atingindo especialmente as populações vulneráveis do hemisfério sul. Para ter um trabalho digno, o objetivo número 8, a desocupação dos jovens é um tema urgente entre os jovens, especialmente nas regiões de desenvolvimento. Número 9, infraestrutura. Se refletem a falta de progressos tecnológicos e infraestrutura que obstaculam o desenvolvimento, especialmente na África. Gostaria de falar sobre mudanças climáticas, o objetivo 13. Eu venho da Zâmbia. Vocês talvez notaram que a Zâmbia está passando por uma maior seca da história. Nós nunca tivemos uma situação como essa de falta de chuva. Temos uma impossibilidade de colocar em funcionamento as nossas hidrelétricas. Temos muitas florestas, mas nunca vivemos isso. As pessoas plantam e as sementes não germinam. Portanto, é necessária uma ação. Outra questão é a desocupação. Portanto, com as mudanças climáticas, nós temos um problema de desocupação entre os jovens. Nós temos, portanto, esse problema da seca, como já mencionei. E nas regiões onde nós temos campos cultivados, de fato não chove. Esse é um grande problema. Nas zonas agrícolas não há chuva. E o que é que, portanto, o que é que os jovens podem fazer? Eles podem trabalhar para reduzir as desigualdades, podem se conectar entre eles, movimentos de jovens, com ações também voltadas às crianças, com troca de informações, com troca de informações culturais, naturalmente com a EcoOne, com o nosso amigo Luca, mas os jovens, é claro, precisam se comunicar entre eles.
technology. The youth-led initiatives Precisam se tornar líderes nas mudanças climáticas e nas tecnologias inovativas. has challenges such as data. Existe a questão também desse portal mundial, desse Global Gateway. We have read about Global Gateway. So Global Gateway Não posso entrar em detalhes nesse momento, it's like the EU mas esse Global Gateway of the world, but mainly focusing é como se fosse uma política externa But in giving these da laws, África. they don't engage the civil society organizations. They engage the state leaders. And we are managed A União Europeia fornece empréstimos, portanto, aos nossos países. Nós somos guiados por governantes que não se preocupam com os mais velhos. Então, eles tomam empréstimos e as dívidas aumentam sempre mais. this kind of irrational borrowing, you know? And then Nós precisamos, portanto, interromper esse ciclo irracional de pedido de empréstimos contínuos. Essa é a injustiça climática. Essa é a corrida pelas matérias-primas. E a transição verde também pode nos levar a essa exploração dos direitos humanos, enfim. Isso é muito perigoso. so it's up to us. Os direitos humanos se tornam secundários. Europe defend the world together. Portanto, é necessário defender o mundo, mas todos juntos, unindo-nos, hemisfério norte e sul do mundo, You cannot say you are the leaders of tomorrow. para realizar programas juntos. These things of postponing your responsibility every time. Porque vocês não são os líderes de amanhã, vocês são os líderes de hoje. Portanto, precisamos resolver os problemas deste modo. Temos os russos, os chineses, que estão também na África. So the solution, of course, Alguns estão destruindo as nossas coisas. and eventually they, Precisa, portanto, opor-se a tudo isso. as they stand today, it is clear that in the next 10 years, Africa will be Se nós conseguirmos deter os russos e os chineses, se nós não conseguirmos fazer isso, daqui a 10 anos, a África estará em péssimas condições. E com a velocidade com que as matérias-primas são extraídas, estão destruindo o equilíbrio ecológico. could be of interest is what we call the African content of Uma outra questão interessante é aquilo que nós chamamos de área de livre comércio interafricana. Isso pode ser positivo se acontecer, porque na África é necessário que haja uma relação entre irmãos e irmãs. Existe essa ótica, essa lógica de irmandade. Se nós olharmos esse mapa, nós vemos os blocos regionais na África. and many more, ECOWAS and SADC. Temos a They removed their Comunidade da África Ocidental e Oriental, a Rede Fé e Justiça, they are failed e because etc. EU brings the EPAs, you know, the economic partnership agreements. Mas há o risco que essas organizações se tornem feudos, porque a União Europeia faz algumas parcerias de modo setorial. Trading with one another, each one is competing and in view of trading with the EU. Portanto, essa área de livre comércio pode se tornar uma área de concorrência recíproca. So the role the Quando alguém fala União Europeia, alguém diz que a União Europeia quer unir a África. Não é verdade, é o contrário. Portanto, é necessário que tenhamos essa troca de conhecimento a nível mundial e entender como fazer essa troca em termos de tecnologia digital, trabalhar pela inclusão digital e para um amanhã melhor. Como conclusão, vimos esses documentos que falam sobre a interseção das igualdade, mudanças climáticas, enfim, com um papel fundamental desempenhado pelos jovens, encontrando soluções que se empenham pelos direitos, com papéis de liderança. Eles podem ajudar a plasmar um futuro mais sustentável, mais justo, no âmbito das iniciativas das Nações Unidas e da
da União Europeia e do hemisfério sul do mundo. Como podemos trabalhar pela justiça climática? Como podemos crescer e extrair frutos dessas inovações sem sermos instrumentalizados? Porque na África, a maior população é composta por jovens. A maior parte da população é jovem. Se empenharmos esses jovens do hemisfério sul com o hemisfério norte, podemos assegurar um futuro melhor para todos, não somente para nós. Obrigado a todos. Obrigado, Elvis. Sua apresentação realmente foi a cereja do bolo para a gente. A gente precisava dessa experiência sobre a África. É muito importante essa elucidação que você nos trouxe. E nós temos que refletir muito a respeito daquilo que você disse. Agora é hora de pararmos por aqui, de encerrarmos essa sessão. Nós temos outra sessão depois, outras possibilidades, uma possibilidade de tomar um copo de vinho juntos. E vamos mudar de língua, vamos passar para o italiano. Vou passar para o italiano só para garantir que todos estejam entendendo. Eu proponho que todos estejam aqui às 9 da manhã, no horário italiano. Vocês sabem que vamos ter sessões paralelas amanhã. Vamos nos dividir nos vários grupos, como vocês quiserem. Mas é melhor. Então é melhor que amanhã a gente se encontre todos juntos e depois a gente se divide, ok? Muito obrigado. Agora nós temos esse momento juntos. Disseram que também tem um espumante. Muito bem. Obrigado a todos.